Olá, queridos, bem-vindos para mais uma aula de Biologia 2. Hoje uma aula de genética um pouco diferente. Nós vamos falar de genes, de cromossomos, mas não daquele conteúdo sobre alelo, dominante e recessivo. Vamos falar sobre uma coisa de genética um pouco diferente, falar de biotecnologia. Vamos falar sobre algumas noções de engenharia genética. Na aula de hoje, nós vamos compreender o que é a biotecnologia, vamos compreender as principais práticas biotecnológicas ligadas à engenharia genética e ressaltar algumas vantagens e desvantagens do uso de cada técnica. Mas vem cá, você já se perguntou o que é biotecnologia? Você já ouviu falar nesse termo? Você já pensou aonde o biotecnologista ele pode trabalhar? E qual é a presença da biotecnologia no nosso cotidiano? Será que ela está mais no laboratório, alguma coisa assim mais específica, ou está no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olha só, gente, biotecnologia, quando a gente fala nessa palavra, a gente junta duas grandes áreas, a área da biologia com a área da tecnologia. Onde dentro da biologia a gente tem várias áreas, a genética, a microbiologia, biologia molecular, fisiologia, botânica, zoologia, tudo que está dentro da biologia. E dentro da tecnologia a gente pensa logo em computação, robótica, nanotecnologia, justamente engenharia, eletrônica, tudo isso está lá dentro da tecnologia. Além de algumas tecnologias sociais como bioéticas, biodireito e também o empreendedorismo. Então, quando a gente junta essas duas áreas, nós formamos a biotecnologia. Então, a biotecnologia ela é uma área que engloba várias áreas, não só a biologia e tecnologia, mas também a engenharia, a química, dando aquele aspecto de engenharia bioquímica, engenharia química, química industrial, algumas áreas que a gente ouve falar por aí, mas que a biotecnologia ela é uma área que abrange todas elas. Vamos ver como é que a biotecnologia ela está se aplicando no nosso dia a dia. Olha só, a gente encontra aplicações biotecnológicas na agricultura, na pecuária, até na própria mineração, na extração de minérios. Existem algumas bactérias que produzem enzimas que são capazes de degradar alguns minerais, tá? Então, até bactérias são utilizadas no processo de mineração. Além do mais, a biotecnologia está presente na saúde, né? Na produção de vacinas, de medicamentos. A gente está ouvindo muito falar sobre isso aí, da grande vacina do coronavírus. Será que vai sair esse ano? Será que não vai? E a biotecnologia está caindo em campo para pesquisar sobre isso aí. Além dessas áreas, dessas aplicações, nós temos aplicação na nossa alimentação também, na produção de bebidas fermentadas, das cervejas, dos vinhos, dos derivados dos leite, queijo, iogurtes, né? Todos esses alimentos que são derivados de leite, também processos de fermentação e de panificação na produção de pães, de massas de maneira geral. Existem organismos vivos que estão empregados nesses processos. Então é assim que a gente vê a biotecnologia trabalhando. É a biologia, é a vida sendo aplicada de uma forma tecnológica para a produção de algo de interesse da sociedade. Além disso, a biotecnologia ela pode ser utilizada no melhoramento genético de alguns indivíduos, de alguns organismos. Existem técnicas chamadas de tecnologia do DNA recombinante, nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Também da clonagem de DNA por meio da técnica de PCR, da terapia gênica, o DNA fingerprint e os organismos geneticamente modificados, os OGMs, e também os transgênicos, tudo isso as nomenclaturas bem tecnológicas que a gente acha meio estranho, um pouco distante da nossa realidade, mas que na verdade estão mais presentes do que nunca no nosso dia a dia. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessas técnicas. Olha só, melhoramento genético está bem presente na nossa alimentação porque a maioria das plantas e os alimentos vegetais que nós consumimos hoje em dia, eles são melhorados geneticamente para selecionar, para produzir esses organismos de uma forma que sejam mais resistentes à praga, tá? Que sejam mais consigam se defender a condições adversas do ambiente. Então, esse melhoramento genético possibilita selecionar
alimentos de melhor qualidade com interesses econômicos. Mas quando a gente modifica esses alimentos e produzem eles em larga escala, a gente diminui a variabilidade genética da natureza. A gente vê aquela grande plantação de cana-de-açúcar, de milho, né, de soja, todos esses vegetais modificados geneticamente. Então a gente tem eles com a mesma composição genética. Caso haja reprodução entre eles, a gente não tem variabilidade genética e aí diminui a possibilidade de geração de indivíduos diferentes, de variabilidade de novas espécies, de variações fenotípicas. Então isso pode ser algum problema na variabilidade das espécies na natureza, certo? Então vamos começar a pensar criticamente quais as vantagens e desvantagens da aplicação de técnicas biotecnológicas nesse caso. Olha só, nós temos também uma técnica bastante empregada na área de saúde, que é a chamada tecnologia do DNA recombinante. Como é que acontece essa recombinação de DNA? Essa tecnologia, ela promove o seguinte: a tecnologia do DNA recombinante, como seu próprio nome sugere, é pegar uma sequência de DNA e recombinar, ou seja, colocar outra sequência de DNA nesta primeira, que não seja naturalmente dela. A gente vai inserir uma nova sequência de DNA em uma sequência não própria. Olha só, para isso nós temos vários passos a se seguir e o principal componente, o principal protagonista dessa técnica de DNA recombinante são as chamadas enzimas de restrição, também conhecidas como endonucleases de restrição. O que é que essas enzimas fazem? Elas são enzimas que vão reconhecer trechos específicos de sequência de DNA do genoma de um organismo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma determinada sequência de genoma e uma endonuclease de restrição, ela consegue cortar, clivar uma sequência numa posição específica. Olha só, vai quebrar aqui, ó, entre essa guanina e essa adenina, aqui, ó, e entre essa adenina e essa guanina, fazendo a separação dessa fita de DNA. Então, quando a gente tem essa separação, essa abertura aqui da sequência de DNA, é possível inserir uma nova sequência, um novo gene nesse DNA, conferindo assim a esse indivíduo um novo gene, a possibilidade de expressar um novo gene. Isso a gente tem um DNA recombinado, ou seja, modificado por meio de técnicas, de tecnologias que permitem a edição do material genético. Está conseguindo pegar como é que a tecnologia age? Aí olha só o passo a passo. É utilizado uma bactéria, né, que bactérias apresentam esses cromossomos circulares chamados de plasmídios. Então, bactérias são bastante utilizadas na tecnologia do DNA recombinante. O que é que acontece? Os cientistas extraem um plasmídio de uma bactéria. Esses plasmídios são tratados com enzimas de restrição, tá, com endonucleases para partir, para separar esse plasmídio, e nesse local que foi aberto é inserido um novo gene, uma nova sequência de DNA, que esse gene é nada mais nada menos do que uma informação genética para se produzir uma nova enzima, uma nova proteína. Então olha só, o plasmídio é aberto, tá, da bactéria, é isolado um trecho de DNA de outra espécie e inserido nesse plasmídio, tá? Então a mesma enzima de restrição que é utilizada para clivar o plasmídio é utilizada também para clivar esse gene no organismo que está tirando o gene ideal desejado. Tá? Então, é clivado esse gene e inserido no DNA plasmidial. E o plasmídio novamente inserido na bactéria. O que é que vai acontecer? A bactéria vai se reproduzir em meio de cultura e a partir daí todas as bactérias vão conter esse gene dentro dela. Então, quando as bactérias começarem a expressar o seu genoma, vai expressar aquele gene que foi inserido dentro do seu genoma, que não era dela inicialmente, mas que ela agora tem a capacidade de expressar. E assim, podendo expressar outras enzimas, outras proteínas de interesse econômico, certo? Então, esses organismos geneticamente modificados, eles são nada mais do que seres vivos que teve seu material genético modificado por meio de qualquer técnica de engenharia genética, podendo ou não inserir genes externos do DNA do organismo. Então, a gente tem um exemplo que uma bactéria pode receber um gene de um ser humano, então isso a gente chama de um organismo transgênico, ou até uma planta pode receber genes de outras espécies.
Esse é chamado de um organismo transgênico, porque é um organismo modificado por meio da adição de um ou mais genes provenientes de uma espécie não compatível sexualmente, ou seja, uma bactéria e um ser humano não são compatíveis sexualmente, ou seja, são espécies diferentes. Então, quando a bactéria recebe um gene de um ser humano, ela é chamada de uma bactéria transgênica. Agora, se uma bactéria recebe um gene de outra bactéria, tá, que ela é compatível sexualmente, então é chamado de cisgênero. Ou seja, lembra daquele caso de cis e trans? Trans, lados diferentes, e cis, lados iguais. Então, cisgênico é o indivíduo que recebeu o gene da mesma espécie, ou de uma espécie compatível sexualmente. Tá pegando aí? Então, a maioria dos organismos eles são considerados transgênicos, porque recebem genes de outras espécies para conferir-lhes características que não são naturalmente suas, beleza? Então, essa é a proposta dos organismos transgênicos. Aí está um exemplo de como a gente produz uma planta transgênica, né? Se vocês tiverem curiosidade, pode pausar o vídeo aí e ler todas essas etapas, mostrando passo a passo como é que se produz esse organismo transgênico. Não vou ler tudo isso, né, para a gente não se prolongar demais, mas fica aí para vocês, caso tenham curiosidade. Gente, outra técnica de biotecnologia é a famosa PCR. Já ouviram falar de PCR? Está bastante falado por aí, tá? Que a gente vai entender rapidamente daqui a pouquinho por que ela está sendo conhecida atualmente. A PCR nada mais é do que a chamada reação em cadeia da polimerase, ou seja, Polymerase Chain Reaction, a sigla em inglês da reação em cadeia da polimerase. O que é isso? A polimerase é uma enzima chamada de DNA polimerase que ela vai ser capaz de produzir novas fitas de DNA. E se é uma reação em cadeia, essa polimerase ela vai estar produzindo constantemente e sequencialmente várias fitas de DNA. Então, para se realizar uma reação de PCR, uma reação em cadeia da polimerase, a gente precisa de alguns componentes para que isso aconteça. Em um tubinho, nós vamos inserir uma sequência desejada de DNA que a gente quer saber se está presente ou não. Tá? A gente coloca uma sequência de DNA para saber se essa sequência ela pode ser amplificada, ela pode ser copiada pela polimerase. Nós vamos inserir nucleotídeos, que são nada mais do que aquelas letrinhas do DNA, a adenina, citosina, guanina e timina. Nós temos os primers, que são como se fossem iscas, como se fosse um pontinho que quando se encaixa, quando se pareia com a fita de DNA, aí a partir dali ela dá o start para a produção da DNA polimerase. Nós temos a polimerase propriamente dita, que aqui é chamada de Taq polimerase, que é uma enzima específica a DNA polimerase. Nós temos lá um tampão com vários cofatores, com várias enzimas que vão auxiliar nessa reação. E todo esse mix dentro de um tubinho é inserido numa máquina chamada de termociclador. Esse termociclador, o nome já está dizendo, vai fazer ciclos de temperatura, porque esses ciclos de temperatura é importante para que se haja a reação da polimerase. Olha só, então o passo a passo da PCR é o que? Primeiramente é necessário causar uma desnaturação da fita do DNA para que ela se separe. Tá? Então essa desnaturação causa a separação das fitas de DNA. Uma vez separadas, a temperatura de 95 graus desce, o termociclador faz com que a temperatura diminua para 55, e essa temperatura é a temperatura ideal de anelamento dos primers. Ó. Os primers são sequências específicas que vão reconhecer o início da fita do DNA para produzir uma nova cópia. Depois de 55 graus, vai para 72 graus, que agora é a temperatura ideal da Taq polimerase para a extensão dessa fita. Então é produzida uma nova fita de DNA e esse DNA foi duplicado. Mas qual é a proposta? Para que serve a DNA polimerase e a reação da PCR? Olha só, são realizados vários ciclos de alteração de temperatura, que vai causar desnaturação, separação, anelamento de primer e extensão da fita de DNA. Então, a cada ciclo que vai se passando, vai duplicando, vai se copiando as fitas de DNA. E à medida que a gente vai tendo vários ciclos, né, a cada ciclo a gente eleva ele ao quadrado, a gente tem um número de cópias. Por exemplo, no terceiro ciclo, nós temos 8 cópias da fita de DNA. E 30 ciclos, se a gente quiser
vai fazer, a gente tem 10 a 9 cópias da fita inicial de DNA. Então, para que isso serve? Para a gente saber se realmente existe aquela sequência de DNA que a gente está buscando. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e o que eu quero falar sobre a PCR é um exame muito importante, muito frequente da identificação do coronavírus, do SARS-CoV-2. Muitos testes são feitos por meio da PCR. Tá? E como é que é feito esse teste da PCR? Quando a gente vê o teste do coronavírus, tenho certeza que vocês já viram esse testezinho, que é aquela coleta lá no nariz, né? Na região da nasofaringe, com aquele cotonete bem grande que bota dentro do nariz assim, e vai pegar lá na garganta. Para que serve isso? Esse raspado, né, essa coleta lá da nasofaringe, vai tentar coletar, saber se o coronavírus, o SARS-CoV-2, está presente no nosso trato respiratório. Então, coleta essa amostra, possivelmente se o vírus estiver lá. Quando for realizado a PCR, o que é que vai acontecer? Se o vírus estiver presente, vai acontecer a ampliação, ou seja, a cópia do DNA viral. No caso, como o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, então também tem um processo de transcriptase reversa para amplificar essa sequência de DNA do vírus, tá? Então, a PCR é aplicada para saber se existe vírus no indivíduo, e se tem esse vírus, no processo de PCR, o material genético do vírus vai ser amplificado, vai ser copiado. E isso é possível ser identificado com outra técnica. Se tiver um aumento da quantidade de DNA viral, é porque tinha DNA viral no início e a DNA polimerase conseguiu fazer várias cópias desse DNA inicial do vírus por meio da reação em cadeia da polimerase. Então, essa é uma técnica que é aplicada na identificação da presença do coronavírus. Aí a gente tem uma informação de todo o processo de identificação, tá? Esse processo de PCR, ele é indicado na primeira semana, a partir da primeira semana depois do início dos sintomas, né? Nesse tempo, é uma alta probabilidade de detecção da presença viral, porque quando a pessoa começa a apresentar os sintomas da Covid-19, é porque você já teve pelo menos 15 dias de exposição ao vírus, tá? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana após o início dos sintomas, você vai estar com o vírus presente, então daí é capaz de identificar a presença do vírus por meio da amplificação do material genético deste. Depois da segunda semana em diante, na terceira semana, a carga viral começa a diminuir, caso a pessoa venha se recuperar, e daí já vai ter o aumento por meio dos anticorpos, né? Aquele famoso IgM e IgG. O IgG alto quer dizer que a pessoa já foi exposta ao vírus, né? A partir da segunda semana, a gente aprende isso lá na imunologia, que a primeira semana defesa inata e segunda semana defesa adaptativa, produção de anticorpos. Então, segunda semana, anticorpos IgG e IgM. Depois da diminuição da carga viral, a gente tem apenas a detecção por meio de anticorpos. Então, não faz mais sentido realizar PCR para identificar a presença de vírus aqui nas semanas finais depois do início dos sintomas. Apenas nas primeiras semanas que a pessoa ainda está com vírus lá para poder identificar o material genético e amplificar esse material genético. Pegaram aí como é a aplicação da técnica do PCR, e depois a gente tem várias outras técnicas para identificar um DNA recombinante, a presença de DNA, como a eletroforese. É uma técnica que permite a migração de material genético aqui, de amostras, por meio de um gel, e esse gel depois, marcado com alguns compostos fluorescentes, depois de analisados, a gente vê a presença de bandas, que são chamadas de DNA, onde a quantidade maior de DNA ela vai ficar mais em cima, ou seja, a migração de cima para baixo se dá pelo peso, pela quantidade de nucleotídeos. Quanto mais nucleotídeos, mais pesada a banda fica, ela não consegue migrar, descer de cima para baixo, ela vai ficar em cima. E quanto mais leve, ela consegue migrar e vai ficar mais lá embaixo. Então a gente consegue identificar os tamanhos dos filamentos de DNA, tamanho da amplificação desse DNA, se teve muito DNA amplificado leve,
quantidade grande ou quantidade pequena, pela posição no DNA. E esses testes também de eletroforese permitem a gente fazer aquele chamado DNA fingerprint, que é utilizado aí para solucionar crimes, casos de paternidade. Por meio da eletroforese de amostra de DNA de mãe, de filhos e de alguns homens, até é possível fazer o teste de paternidade, vendo as semelhanças do material genético do DNA das bandas nas posições específicas, tá? Então, no caso aqui, ó, deixo esse caso aqui para vocês darem uma lida. Talvez, eu não sei, acho que todo mundo consegue entender esse textinho, mas é um caso aqui, ó, que diz, é um caso de solução de crime por meio da técnica do DNA fingerprint. Então, dá uma lida nisso aqui, dá uma observada que na nossa aula amanhã eu vou falar sobre isso, beleza? Para a gente resolver isso aqui. Ó, mais um DNA fingerprint aqui, ó, a partir de um heredograma, lembra disso? Olha só, essa família aqui com dezenas, acho que tem quase uns 20 filhos aqui, e cada um deles com seu material genético aqui que foi colocado para correr em uma eletroforese, beleza? E por fim, gente, queria falar para vocês sobre a clonagem. A clonagem é um processo aí que foi conhecido na década de 90, né, quando teve a clonagem do primeiro organismo, o primeiro mamífero, na verdade, que foi a ovelha Dolly, no ano de 1996. Talvez vocês não lembrem disso, talvez vocês sejam bem mais novos do que isso, não sei. Mas aqui, ó, foi o que aconteceu, a clonagem desse indivíduo. Como é que aconteceu? Então, em uma ovelha foi obtido, né, uma célula, tá, de uma certa raça. Então, foi retirada uma célula dessa raça e colocada em meio de cultura pobre em nutrientes, porque essas células não vão se reproduzir e todos os seus genes vão estar ativos. Depois disso, foi pego de outra raça de ovelha, tá, uma célula normal, no caso, um óvulo. Então, do óvulo dessa ovelha, o que é que aconteceu? Foi retirado o núcleo deste óvulo e deixado todo o conteúdo citoplasmático que permite a reprodução celular. Então, o que foi que aconteceu? Depois, por meio de um experimento de tecnologia, por meio de pulsos elétricos e tudo mais, permitiu a união de uma célula com a outra. Ora, esse óvulo sem núcleo e essa célula com o seu núcleo com os genes todos ativos. Então, aconteceu a fusão entre as duas células e o óvulo recebeu o núcleo dessa célula aqui. Então, esse óvulo depois foi induzido a se proliferar, foi introduzido no útero da ovelha, de uma ovelha que teve a barriga de aluguel, chamada assim. Então, depois de 6 dias, o embrião que foi formado, ou seja, esse óvulo aqui recebendo um núcleo diploide, esse óvulo começou a se proliferar, implantado dentro do útero lá, que era a mãe de aluguel. Então, começou a se proliferar. Depois nasceu uma ovelha que foi o clone daquela primeira, que foi a doadora do núcleo. Ou seja, essa ovelhazinha que nasceu era idêntica a essa ovelha que doou o núcleo celular. E essa ovelha aqui da raça Blackface, ela só foi a barriga de aluguel. Então, a filha que nasceu dessa ovelha foi a cópia, o clone dessa primeira ovelha. Então, é assim que é feito clonagens de indivíduos, né? Por meio da implementação de núcleos de uma célula somática, uma célula diploide, em um óvulo que foi retirado o seu núcleo. E essa clonagem gera várias especulações, várias dúvidas, várias perguntas, vários desejos para criar novos indivíduos. A nossa cópia, você já imaginou ter um clone seu? Bem desejado, né? Mas o clone ele não é utilizado só para isso. Existem algumas terapias gênicas por clonagem de forma semelhante. A gente tem, por exemplo, a terapia gênica por meio de vírus, né? A utilização de células que são retiradas de um paciente que tem algum problema, algum DNA que não consegue ser expresso, ou um gene recessivo que não tem uma expressão de uma proteína desejada. Então, é introduzido, é inoculado nessas células do paciente sequências gênicas que são funcionais. Daí, esses genes inseridos no núcleo do paciente, do indivíduo, são inseridos por meio de vírus, né, vírus modificados em laboratórios, obviamente, fazendo aquele ciclo
lítico, né, que vai inserir o DNA apenas na célula do hospedeiro, essa célula começa a se reproduzir e aí o indivíduo começa a receber o gene modificado em laboratório e o gene funcional que inicialmente ele não era capaz de expressar, beleza? E, por fim, as células-tronco, que são células que têm um potencial para se transformar em qualquer célula do nosso corpo. A gente já ouviu falar também de células-tronco, são células que podem ser aplicadas em vários processos, em várias reconstruções do nosso corpo, porque elas têm essa capacidade de se diferenciar. E a gente tem várias fontes, né, de células-tronco, como células-tronco embrionárias, fetais, adultas ou até induzidas. Olha só, a gente pode, por exemplo, uma célula-tronco embrionária, retirando lá de um embrião, do cordão umbilical, do feto também, uma célula-tronco fetal. Essas células podem ser induzidas a se diferenciarem em alguns tecidos. Então, por exemplo, o indivíduo que tenha problema de cegueira, né, tem um nervo óptico ou tecido da córnea danificado, é possível em laboratório, induzir células-tronco a se transformarem, a se diferenciarem em células de tecido nervoso ou em células da córnea para repopular aquela região e aí fazer uma córnea funcional e daí o indivíduo pode vir a recuperar a visão. Então essas são todas tecnologias que são aplicadas à vida para a cura de doenças, para tratamentos com base em células-tronco. A gente tem até algumas células-tronco induzidas que são retiradas do paciente, né? Células-tronco, por exemplo, da medula óssea que ainda não se diferenciou e pode ser induzida em laboratório para se diferenciar em uma célula nervosa e depois introduzida na coluna vertebral do indivíduo que seja paraplégico ou tetraplégico e essas células-tronco se diferenciarem em células nervosas e reorganizar, voltar a funcionar aquelas células nervosas da medula espinhal e aí conferir o movimento a esses indivíduos. Então são terapias muito recentes, são terapias muito desafiadoras que é necessário várias pesquisas biotecnológicas para conseguir colocar em prática essas tecnologias. Então essa aula foi só para vocês terem uma ideia de tudo isso aí que é possível. Isso aí foi só a pontinha do iceberg de tudo que a biotecnologia faz. A aula foi muito longa, tentei falar o mais rápido possível para a gente não se prolongar. Mas eu peço que vocês voltem o vídeo, né? Olhem os esquemas, deem uma lida nesse passo a passo, certo? Só para a gente finalizar aqui esse caso, para a gente pensar criticamente, né, essas modificações genéticas, as clonagens e tudo mais, elas não são assim livres, né, a transgenia. Existem leis, existem legislações de fato que regulam essas modificações, como a lei da biossegurança, que dá a proteção dos seres vivos e dos meio ambientes, para não deixar de ficar modificando geneticamente todos os indivíduos à torta e à direita, da medida que o cientista quiser. Então existe a lei 11.105/5, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados e os seus derivados. Então, no nosso país existe essa lei que controla a modificação genética dos indivíduos para que haja um certo controle, uma certa ética nesse experimento. Não só no Brasil, mas no mundo todo existe esse controle de bioética, beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Deixo aí as suas atividades, né, lá no livro. No Portal Eleva tem atividades sobre biotecnologia. E eu vou deixar um artigo para vocês na plataforma Anésio sobre as 5 biotecnologias empregadas no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. Então, fica ligado aí nesse tema atual para a gente aplicar o conhecimento no nosso dia a dia, beleza? Obrigado por terem assistido a nossa aula. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.